Fala pessoal, bom dia. Estamos aqui mais um dia gravando aí pro nosso canal, Uma Nova História. Hoje eu tô aqui com o meu pastor Ronald. Ele vai falar um pouco sobre o seu testemunho aí, o que Cristo fez na vida dele e contar um pouco ali antes dele conhecer Cristo também. Pastor, se apresenta aí pro pessoal. Bom dia. Em primeiro lugar, que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Amém. Então, meu nome é Ronald Bosco de Melo. Sou filho de Manuel Alves de Melo e da Inês Cândida de Melo. Os dois já falecidos, de uma família de um berço católico, apostólico romano, roxo. E eu cresci nesse ambiente do catolicismo, indo à igreja. Meu avô era confrade vicentino, ou seja, a família toda muito ligada, muito participativa. Eu cresci nesse ambiente e aos 35 anos Jesus me encontrou verdadeiramente e a minha vida foi transformada. O senhor está com quantos anos? Eu estou com 58, mas com um pouquinho de 57. O senhor é natural de Uberlândia mesmo? Sou natural de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Nasci em 66. Vim para cá com 10 anos de idade. Em 76 eu vim para Uberlândia, para essa terra fértil. Amém. E Deus tem trabalhado na minha vida de uma forma tão maravilhosa, tão significativa, que assim, sou muito grato. Pastor, a vida inteira na igreja católica, o senhor chegou a seguir a religião também, ir na igreja? Eu, inclusive, quando a minha mãe faleceu, em 89, precocemente, aos 43 anos, eu estava no movimento carismático. Por isso é que eu sempre falo que a fé das pessoas, elas têm que ser trabalhadas de uma forma muito simples, como a palavra de Deus diz, com a simplicidade de uma pomba, mas com a prudência de uma serpente. Porque foi naquele momento que a minha fé me sustentou. Eu venho de um casamento que minha mãe teve 7 abortos espontâneos, e isso com certeza fez com que o organismo dela também sofresse algumas deficiências. Deus foi tão maravilhoso na minha vida, que ao meu nascimento a minha mãe foi curada de asma. Desde pequena, minha mãe nasceu com 7 meses. Eu me lembro que minha avó sempre contava, com a saúde assim, bem precária. Então ela foi crescendo com essa questão da asma, com essa deficiência. E minha avó conta que eram crises que ela, pela dificuldade do tempo, em termos de medicamento, também financeira, tinha poucos recursos. Ela sofria muito vendo minha mãe daquele jeito. E quando eu nasci, eu fui o segundo, minha mãe perdeu o primeiro, eu fui o segundo. E no parto minha mãe foi curada. Isso que eu sempre falo que Deus tem um propósito na minha vida, assim como tem na sua vida, amém, meu irmão, que você está assistindo, na vida de todos. Amém. Deus tem um propósito. E na minha vida já começou com um propósito, primeiro, de alegrar o coração dos meus pais, segundo, de já curar minha mãe numa misericórdia divina, né? Uma graça divina. Então, assim, Deus é maravilhoso. Já no nascimento, já fez algo extraordinário. Isso. E aí o senhor seguiu na fé católica até quantos anos? Até a morte da minha mãe. Eu tinha 22 anos, minha mãe faleceu aos 43 de câncer. E, na verdade, não foi até os 22, foi até
até os 29. Por quê? Porque eu me casei com 24 anos. A gente ficou 3 anos aqui em Uberlândia, casados. Quando a minha esposa engravidou da Mariana, a gente estava num momento muito difícil, financeiro e tal. E a preocupação por a gente não ter ela não ter familiares aqui para dar um suporte no nascimento da criança, da Mariana, aí nós decidimos ir para Belo Horizonte. Porque lá a mãe dela ia dar todo o suporte e tal, e foi assim que aconteceu. Tinha uma base de apoio. Em 97 Mariana nasceu em 94, na verdade, e nós fomos para Belo Horizonte. E Deus fez uma obra tão maravilhosa, já aproveitando, né, que nós estamos falando daquilo que Deus fez, como eu disse, eu continuava na religião católica e a Patrícia, minha esposa, amada, ela conseguiu um emprego e esse emprego ela tinha que tirar carteira. E aí ela foi ter aula de autoescola. Tinha até hoje, instrutor de autoescola, um diácono da Igreja Batista. Foi lá onde nós nos conhecemos. E aí convidou para ir na igreja e ela foi. Na primeira visita ela já aceitou Jesus. Então ela foi primeiro. Foi primeiro, e aí eu segurei com todas as minhas forças. Resistência. Eu parava o carro na porta da igreja, eu maltratava os irmãos, eu era grosseiro, eu buzinava antes do culto acabar. Então assim, de uma forma muito grosseira, mal educada, os irmãos oravam, estavam orando, tem uma torre de vigília lá em cima da igreja, meus irmãos orando, intercedendo pela minha vida, e eu relutei durante 4 meses. E aí um dia, o que me fez realmente as escamas dos olhos caírem? Eu estava chegando na igreja católica, deixava a Patrícia no culto, ia para a igreja católica. Quando eu cheguei, na frente da igreja, tinha um espaço lá, até com um coreto. Estava chegando os jovens do encontro com Deus. E aquilo me escandalizou, por quê? Porque era a época daquela dancinha da boquinha da garrafa, o tchan é o tchan. E as meninas dançando na boquinha da garrafa, descendo, de uma forma que me escandalizou. Antes da missa, eu falei, estão vindo de um encontro com Deus, com esse tipo de dança. Esse encontro foi na igreja católica. Foi, na igreja era católica. Que eles faziam. O pessoal da igreja católica que eu frequentava, São Dimas, lá em Belo Horizonte, em Contagem. E aí eu vi, aquilo ali me impactou muito. E aí quando começou a missa, o padre também falou de uma forma assim, com palavras que, na verdade, o Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração. E aquilo descortinou algo na minha vida que realmente eu não estava, tinha algo para mim, que ali não era o meu lugar, sabe? E eu respeito muito a fé das pessoas, como eu disse. Por quê? Porque foi a fé que me sustentou quando a minha mãe faleceu. E na verdade eu fiquei órfão de mãe e de pai vivo. E meu pai foi seguir a vida dele e eu fiquei sozinho. Então, naquele momento foi a fé que me sustentou, que me consolou. E aí a partir desse dia, eu cheguei e comentei com a minha esposa que eu tinha vivido lá nesse dia da missa, aquilo que me escandalizou, e ela me convidou para ir na igreja evangélica, na igreja que ela tinha se convertido. E eu falei, não, se você for na missa comigo, eu ainda estava relutante. Ela foi na missa, chegou lá e perguntou para mim, a
gente recebia um jornalzinho e respondia. E aí ela pegou e falou, você está respondendo isso por quê? Eu falei, não, tá aqui no folheto. Então era algo automático. Pelo menos na minha vida era assim. E ela me levou a pensar, por que você está respondendo isso? Realmente aquilo me incomodou. Aí, no outro domingo, eu visitei a igreja batista e me converti. No outro domingo já? No outro domingo eu já me converti. E a partir dali, um marco, né, um início para aquilo que Deus ia fazer na minha vida, no meu casamento. E foi assim. E nesse entorno aí pelo que eu entendi, você ficou até os 29 anos na igreja católica. Como que era a sua vida no mundo? O senhor chegou a beber, fumar, alguma coisa nesse tipo? Eu sentava com meu pai, por exemplo, enquanto meu pai estava tomando cerveja, e conversando, eu só tomava cerveja. Eu não conversava. Aí meu pai falou, sabe, meu filho, desse jeito eu vou ter que comprar uma pra você e uma pra mim, porque enquanto eu estou conversando, você bebe tudo. Fumar eu só experimentei uma vez quando criança, por curiosidade. Drogas eu nunca experimentei, nem lança-perfume eu cheirei, embora fosse em carnaval, eu gostava muito de música, cantava na noite, tinha uns colegas de banda e tudo, e assim, vivia o mundo, vivia na balada, e era desse jeito. E essa vida no mundo lá, quando o senhor converteu a Cristo, me fala o que te fazia ser relutante ainda, assim, na fé, pela busca do Evangelho, o que ainda te remetia a um pouco do mundo naquela nova jornada que você estava vivendo, naquela nova história que você estava vivendo? Na verdade, quando eu me converti, inicialmente, eu mudei radicalmente o meu comportamento. Meu comportamento eu mudei radicalmente. Eu comecei a andar com roupa diferente. Eu lembro que eu ia de terno para a igreja, roupa social. Eu andava com a Bíblia debaixo do braço. Eu comecei a ter um dialeto diferente, uma forma diferente de expressar, aquele crentez, né, que muda. E fui deixando as coisas aos poucos. O que realmente transformou, o que realmente foi um start na minha vida? Porque, na verdade, as pessoas, não todos, mas assim, uma grande maioria, no primeiro momento, se preocupa muito em mudar a aparência no sentido das atitudes. E aquilo dá uma impressão que você precisa de se santificar para ver a Deus, para ser aceito por Deus. Na verdade, é o contrário. Se a gente não vê a Deus, se a gente não deixar Deus tocar no nosso coração, se a gente não deixar ser tocado pelo Espírito Santo, nós não vamos transformar a nossa natureza. Nós vamos transformar o nosso comportamento. E aí, quando vier as dificuldades, quando vier os confrontos, quando vier o não de Deus, porque Deus, como um pai, ele coloca limite nos seus filhos. E aí, quando a gente se depara com esse tipo de situação, muitos param no caminho, às vezes retrocedem, às vezes voltam para onde estavam, Sim. Porque se frustram. Então, isso foi algo assim que tocou muito na minha vida, a questão da mudança de natureza. Mudança de natureza, porque nós somos chamados para mudar a nossa natureza. Inclusive, eu separei um texto aqui, quando Jesus ele conversa com Nicodemos, e diz assim, em João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho?
Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Ou seja, é um segundo nascimento. Então, o ponto de partida, né, o sim para Jesus, é apenas o início da nossa caminhada. Porque o reino de Deus, a nossa caminhada com Cristo, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É uma caminhada para a santificação. Né? Porque muitos cometem o erro de atropelar processo, de buscar atalho, de querer dar resultado para ser aceito no meio ali da igreja, tem o entendimento errado que se ele não tiver uma performance, Deus não vai sair da barra. Deus não está chamando a gente para... Ele nos chama para fazer, mas fazer com Ele. E muitas vezes eu comparo Deus com seus filhos, que somos nós, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, como se você chamasse o seu filho pequeno para te ajudar a lavar o carro, só para ele ter contato com você. E ali, o que menos importa é o seu filho lavar o carro da forma que você lava. Ele pega a esponja, começa a lavar e pergunta, pai, tá ficando bom? Meu filho, tá melhor do que se eu tivesse lavando. Tá jóia, você tá ajudando o papai, que coisa linda, obrigado. Mas na verdade você vai ter que refazer o que ele está fazendo. Mas por quê? Porque você está trazendo ele para perto de você, para ele sentir que tem um pai que está com ele, que chama você para participar de algo que ele está fazendo. E Deus conosco é a mesma coisa. Ele nos chama para participar de algo que ele está fazendo. Mesmo que algumas vezes ele vai ter que ir lá e refazer aquilo que você fez. Como? Trazendo no seu coração um entendimento, um quebrantamento, até um arrependimento, né? Mostrando que o reino de Deus é por esforço, mas um esforço de obedecer a palavra de Deus, um esforço de caminhar nos princípios dele. Mais do que resultado, Deus se preocupa com a nossa caminhada, com aquilo que essa nova natureza está fazendo conosco, está transformando a nossa vida. Por quê? Porque na verdade, Jesus, ele é uma pessoa, é o corpo místico de Cristo, a igreja, é Jesus, personificado. Qual que é o interesse de Deus? Qual que é o plano e o projeto de Deus? Que nós, na multiforme de Deus, você com as suas características, com aquilo que Deus colocou na sua vida, eu com aquilo que Deus colocou na minha vida, muitas vezes a gente até pensa diferente em algumas coisas, mas essa adversidade com o Espírito Santo, a gente vai se unindo para formar a pessoa de Cristo. Por isso é que a palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso que a palavra de Deus diz que se nós deixarmos, Cristo vai sendo construído em nós. Cristo não é construído em nós somente de uma forma em que você entra no seu quarto, em secreto, e deixa Deus tirar algo de você e colocar algo dentro. Mas principalmente na comunhão. Porque é muito fácil assim, né? Entre aspas, você entrar no seu quarto em secreto, receber de Deus, derramar ali, é muito gostoso. Mas qual que é a prática disso? É você se relacionar, é você se colocar no lugar do outro, é você perdoar, é você apesar, né, do outro. Às vezes você cria expectativas com as pessoas, com alguém, com os líderes, com o pastor, com o seu discipulador, e às vezes aquela pessoa te frustra por alguma coisa, por ele ser humano. E aí, se
se você não colocar a sua expectativa em Deus, você vai se frustrar. Verdade. Então é dentro disso. O reino de Deus ele é muito simples, mas ele é profundo. É de uma simplicidade, mas de uma profundidade muito grande. Jesus ele não procurou teólogos para andar com ele. Jesus procurou homens como eu e você, cheios de defeitos, para caminhar com ele. E ele formar o reino de Deus nesse jeito. Eu entendo que a caminhada com Cristo é a gente servir, né? A gente ser instrumento dele na vida das pessoas. E, pastor, vamos falar um pouco aí de prosperidade, porque tem muitos irmãos que ainda que não converteram, ou às vezes até pessoas que já converteram, tem uma singela fala que eu vou virar crente, eu vou prosperar na vida, eu vou ganhar dinheiro. O que o senhor entende e pode explicar isso aí para as pessoas que estão do outro lado, para eles entenderem que a caminhada de Cristo não é um mar de rosas, né? Não é 100% aquilo que a gente necessita, que é aquilo que a gente quer, porque a vontade carnal realmente com certeza a gente ter uma providência financeira, ter liberdade financeira, fazer o que a gente bem entende. Só que a gente sabe que quando a gente entende o verdadeiro evangelho, que é totalmente oposto a isso aí. Eu tenho aprendido que existem existem o Ronald natural e o Ronald espiritual, apesar de serem integrais. Eu não sou espiritual domingo e carnal durante a semana. Eu sou espiritual todos os dias. Amém. A minha função, eu sou representante comercial, né? Vendo medicamentos, mas enquanto eu vendo medicamento, eu falo de Jesus. Eu tenho um medicamento para a alma também. Amém. Tá? Na minha simplicidade, na minha limitação, mas eu procuro jogar uma semente. E quando a gente fala dessa área de finanças, de prosperidade, primeiro a gente tem que entender que a prosperidade em Deus é a falta da necessidade. Amém. A palavra de Deus diz que nunca viu um filho mendigar o pão. Por quê? Porque Deus, nós estamos vindo aqui ouvindo os pássaros cantando, uma sinfonia do céu aqui para nós. A palavra de Deus diz que os pássaros não semeiam, mas eles se alimentam todos os dias. Fala assim, vocês não são mais importantes para mim do que os pássaros, do que... Né? Então assim, fala dos lírios, né? Nem Salomão em sua glória se vestiu como eles. Ou seja, a dependência nossa de Deus. Existe um lado que nós precisamos de ter uma gestão financeira responsável. Se você é pai de família, é importante você entender que, primeiro, você ter uma conta só entre você e sua esposa, um caixa só, vocês terem esse entendimento. Outra coisa, uma gestão financeira significa ter uma planilha daquilo que está entrando, daquilo que está saindo. Né? Para quê? Para que haja com prudência. Você não gastar mais do que você ganha. Aliás, os economistas dizem que a gente precisa de gastar só 70% daquilo que a gente ganha, deixar 30% sempre, se possível, guardado por uma emergência. Uhum. Agora, o que acontece? As pessoas acham que vindo para Jesus, seus problemas acabaram. Sabe, aquele Socreço, né? Você lembra aquele programa? Não, acho que você não lembra. Não. Cacete e Planeta, um programa muito não, antigo. Eu lembro um pouco seus assim. problemas acabaram. Ou seja, vem para Jesus que seus problemas acabaram. Não, você vem para Jesus que você, nos seus problemas, você vai ter o Espírito Santo te direcionando, para te fortalecer, para te mostrar a decisão, para trazer a atitude correta em meio aos problemas. Eu sempre falo que Deus depositou em nós tudo que a gente precisa para ser, para ter e para fazer, que é o Espírito Santo de Deus. Nós somos já capacitados, habilitados, né? Se nós ouvirmos, por isso que eu falo que essa nova natureza ela tem que fazer diferença em nós. Tem. De uma forma não superficial, mas de uma forma profunda.
As nossas raízes, elas precisam estar muito bem estabelecidas no lugar que nos dá firmeza. E as nossas raízes falam de uma identidade que nós precisamos estar em Cristo. E quando a gente está em Cristo, tudo se faz novo. Vem as novidades de vida. Você pensa diferente, você fala diferente, você olha para as coisas de Deus e olha para as coisas que Deus olha, e com o olhar de Jesus você começa a se interessar pelas coisas que Deus se interessa, que são pessoas. Verdade. Então tudo muda, tudo muda. A questão da prosperidade, infelizmente, existem muitos falsos profetas, existem muita gente ganhando dinheiro em cima da fé alheia. Isso é muito ruim. Mas eu também entendo que as pessoas, elas são traídas pela sua própria ganância. Pela sua própria ganância. Mas você pode ter certeza, mesmo nessas igrejas, que infelizmente falam de uma forma errada a esse respeito financeiro, as pessoas que estão ali com o coração sincero, entregando o seu dízimo e as suas ofertas com o coração sincero ao Senhor, como aquela viúva que entregou as últimas moedas que ela tinha, essas pessoas vão ser sustentadas pelo Senhor. Amém. Mesmo que elas estejam no lugar sendo exploradas. Sabe? Por quê? Porque Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Só que essas pessoas que estão enganando, esses falsos profetas, um dia eles vão ter que prestar contas ao Senhor. Como todos nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. Então nós temos que ter essa consciência. Mas esse assunto, a gente precisa ter essa certeza. Que a palavra de Deus diz que o filho do homem não tinha onde recostar a sua cabeça. Eu já ouvi muitos falar que Jesus tinha até casa na praia. Mas eu imagino que se a gente está falando de prosperidade, se a gente fosse medir a espiritualidade por aquilo que a pessoa tem financeiramente, apesar que a palavra de Deus diz que se você caminhar com os princípios de Deus, você comerá o melhor dessa terra. Mas eu fico pensando na vida de Paulo. Paulo, ele morreu pobre, doente, preso numa masmorra, decapitado, porque se cortaram a cabeça de Paulo, porque se não cortasse a cabeça, onde aquele homem ia? Ele convertia as pessoas. Mas eu olho para a nossa vida, se a gente pensar em ter, que o Evangelho traga algo financeiramente para mim, mas Deus é dono do ouro da prata, ele pode fazer tudo, inclusive o trabalho que eu tenho hoje foi Deus que me deu, a porta que ele abriu foi Deus que me deu. Eu tive uma experiência na Inglaterra, em 2002, que eu fui lá, Deus moveu as coisas de uma forma tão maravilhosa, num país que eu não dominava a língua, eu falava pouquíssimas coisas quando eu cheguei lá, mas eu estudei, eu atingi um nível intermediário de inglês, porque eu estudava 15 horas por semana, mas Deus moveu de uma forma, porque eu respondi de uma forma que agradou também o coração de Deus. Eu não levantava, eu não murmurava, mas eu passei 3 meses lá em que eu perdi 9 quilos, eu trabalhava muito, eu tinha 5 empregos, e eu fui para lá para estudar, mas acima de tudo, para conseguir algo. Foi uma época que aqui no Brasil está muito difícil o emprego, muito complicado, e eu vim para Uberlândia, eu não tinha um histórico aqui de trabalho, né? Como eu disse, eu me casei e a gente foi para Belo Horizonte. Então, Deus moveu num país diferente, eu sem condição nenhuma, dominando a língua, e lá eu não podia exercer aquilo que eu sabia, que eu era promotor de vendas aqui na época em que eu fui, trabalhava com vendas, isso trouxe meu pai, né? Eu sempre fui vendedor, mas lá eu não tinha como exercer aquilo que eu minimamente conhecia. Eu fiquei totalmente dependente do Senhor. Você sentiu o tratar dele nos mínimos detalhes. Totalmente dependente. Eu lembro que um dia lavando o carro, um frio, caindo neve, eu chorando, falei, Senhor, eu sei que a bênção do Senhor está vindo, não
sei aonde, não sei de que forma, mas sei que o senhor está trabalhando, porque o senhor não ia me trazer para esse país, não foi algo que eu planejei, foi algo sobrenatural que aconteceu de uma forma que eu sabia que Deus estava me tratando em algumas áreas. E aí, ali, ganhando metade do salário mínimo na Inglaterra, que na época lá era R$4,50, eu ganhava metade. Por quê? Porque tinham pessoas lá que trabalhavam por esse preço. Eram pessoas que eram iraquianos, pela Inglaterra ter explorado a população do Iraque por um tempo. Então, essa população chegava na Inglaterra, eles tinham casa, eles não precisavam pagar aluguel, eles tinham apoio do governo e tudo. Então, para eles, ganhar metade do salário mínimo, para eles estava de boa. Mas eu que fui para trabalhar, com o propósito de trabalhar, mas estudava para poder estar correto, né, nos padrões corretos da lei, então eu precisava ganhar o máximo que eu pudesse. E foi ali que Deus fez a obra. Um chefe de cozinha de um grande hotel em Manchester lavava o carro dele lá, e toda vez eu passava aspirador dentro do carro dele. O único lugar que não tinha cinza era no cinzeiro. O resto do carro todo sujo de cinza. E ele fumava. Eu fumava. E eu limpava o carro dele, deixava limpinho. Ele nunca me deu uma libra sequer. E eu falava, puxa vida, todo mundo aqui gosta da gorjeta, né? Chama lá tip, todos dão. E esse abençoado, eu limpo o carro dele e ele só fala thank you. Rapaz, mas Deus estava trabalhando, era aquele homem que ia me abençoar. Era aquele homem que ia me abençoar. E um dia, eu já estava entendendo um pouco mais de inglês, já tinha 4 meses que eu estava na escola. Aliás, tinha 4 meses que eu estava na Inglaterra, mas já tinha 2 meses de escola. A dona a esposa do carro Porsche, depois de lavar o carro, ele comentou comigo, ele é chefe de um grande hotel, até então eu não sabia. Quando eu ouvi, eu corri atrás dele, ele estava saindo, e aí falei para ele que eu era brasileiro, que eu tinha família, que eu estava ali para trabalhar, e se ele não tinha uma oportunidade para mim lá no hotel. Ele pegou e falou, no próximo sábado eu vou te levar para fazer um teste. Quando chegou no próximo sábado, ele me levou. Eu trabalhava nesse lugar, eu ganhava 20 libras por semana. Ele me pagou 50 no sábado, só para mim fazer o teste. E eu cheguei lá, em 3 horas eu limpei a cozinha todinha, tava um lixo. Ele era muito porco. Eu lembro que eu cheguei igual o Rambo, porque me levaram numa sala lá com produtos químicos do hotel. Eu peguei aquele óculos para proteger as vistas. Tudo que tinha caveira lá para tirar gordura eu peguei. Rapaz, eu cheguei igual o Rambo naquela cozinha. E fui jogando desengordurante na cozinha na inteira. Cozinha toda, porque era tudo de inox, sabe? Uhum. E a gordura foi descendo assim. Ele era tão porco que ele pegava aquelas toalhas de papel e ele jogava a gordura, em vez de filtrar a gordura que eles usavam, jogava na grama e jogava as toalhas na grama assim. Rapaz, eu peguei e limpei aquilo. Tinha uma lixeira enorme lá e era para levar para um local que ficava no cantinho do estacionamento. Eu peguei e levei. Eu deixei a cozinha brilhando. Passei mop no chão. Aquela cozinha nunca viu uma limpeza daquele jeito. E aí eu fui lá chamá-lo. Ele falou, mas já terminou? Eu falei, já. Quando ele chamou a gerente falou assim, quantos que fizeram essa limpeza aqui? Ele falou, não, só o Ronaldo. Eu chamava de Ronaldo. Só o Ronaldo. Aí, rapaz, na segunda-feira eu já comecei a trabalhar lá. O que aconteceu? O que eu ganhava nos outros 5 empregos lá superou. Perguntaram para mim, quantas horas você quer trabalhar aqui? Eu falei, não, 70 horas, porque lá pagava o salário mínimo. Uhum. E aí foi dali que Deus trabalhou até o ponto do último dia que eu estava na Inglaterra, em 2003, que eu me lembro que eu voltei para o Brasil dia 17 de dezembro de 2003, cheguei lá dia 17 de dezembro de 2002, foi um ano certinho.
ou 19 que eu voltei, não sei. Eu sei que foi 1 ano ou 2 dias a mais. Eu trouxe um valor em dinheiro, aliás, eu mandava para minha esposa durante esse ano, eu trouxe um pouco também. Chegou aqui, outra coisa sobrenatural, né? Falando de prosperidade, mas falando da dependência do Senhor, o que Ele faz. Se você deixar, se você ser fiel ao Senhor. Entregar, né? Foi a questão da aquisição da nossa casa. Porque a gente começou a olhar lá em Belo Horizonte. Por quê? Porque lá estava alguns familiares meus, estava a família, os pais da Patrícia. Então a gente começou a olhar algumas coisas lá em Belo Horizonte. E apareceu um apartamento lá de 3 quartos, todo mobiliado, com armário embutido em todos os quartos, com garagem para 2 carros, no bairro Castelo, que é um dos bairros que hoje tem a maior valorização lá da zona oeste de Belo Horizonte. Uhum. Tudo certinho. O carro que Patrícia tinha foi avaliado da forma que a gente queria. Então estava tudo certo aos olhos humanos. É aqui, tudo redondinho. esse apartamento. É aqui mesmo. O que aconteceu? Na noite que antecedia a assinatura do contrato com o engenheiro, eu falei, Senhor, eu não estava sentindo paz. Eu falei, Senhor, eu quero ter paz. Eu quero que a minha decisão traga paz. Eu quero que o Senhor me ajude, de alguma forma. Fala comigo, para que amanhã, na hora que eu assino o contrato, seja um momento de alegria, um momento de paz. Porque eu não estou sentindo paz no meu coração. E a gente já estava deitado. Na casa do meu sogro, eu dormia mais cedo. Uhum. Naquela época tinha telefone, né? Que esse telefone fixo e tal. Aí eu deitei, mas não dormia. Virava. Era um domingo. E mais ou menos 9 horas, 9 e pouco da noite, meu pai ligou. Meu sogro atendeu, me chamou. E meu pai pegou e falou assim, meu filho, não está pensando a respeito do apartamento? Eu não falei, a gente ia ter que financiar 15 mil. O apartamento custava 56 mil. A gente tinha que financiar 15 mil. Mas meu cunhado falou, você pode financiar no meu nome? Meu pai falou, eu pago os primeiros 12 meses da parcela, eu pago. Ou seja, estava tudo encaminhado. Só que à noite, no domingo à noite, meu pai ligou e falou, meu filho, você tem certeza daquilo que você está fazendo? É isso mesmo. Pensa bem, Uberlândia tem uma qualidade de vida melhor. Na hora que meu pai começou a falar, eu já entendi que era o recado de Deus. Eu falei, pai, o senhor acabou de ser usado pelo Senhor. Foi cirúrgico. O senhor acabou de ser usado pelo Senhor. Desliguei o telefone, no outro dia eu cheguei mais cedo lá na imobiliária, conversei com um rapaz que estava cuidando da negociação. E aí ele pegou e falou, nossa, o engenheiro, ele vai chegar aqui na hora que você falar que vai desfazer o negócio. Rapaz, ele vai julgar isso aqui no chão. Eu falei, olha, Deus me falou claramente. E eu vou ser sincero com ele. Deus vai fazer a obra. Na hora que o engenheiro chegou, eu falei, eu queria te pedir perdão, porque estava tudo encaminhado, mas eu não estava sentindo paz no meu coração. E Deus fez assim, assim, assim. Rapaz, esse engenheiro, ele falou assim, não, eu te entendi. Se é o melhor para você, se Deus falou, quem sou eu? Não preocupe. Amém. Rapaz, virou as costas e foi embora. O cara da imobiliária olhou para mim assim e falou assim, realmente é de Deus. É de Deus. E aí quando nós chegamos em Uberlândia, sobrenatural a compra da nossa casa. Por quê? Porque nós olhávamos, a gente queria morar num lugar, comprar uma casa simples, a gente não tinha muito, a gente tinha 40 mil há 22 anos atrás, a gente tinha 40 mil em dinheiro, a gente queria comprar uma casa mais simples, mas num lugar bom. E a Cidade Jardim era um lugar que eu tinha morado quando eu era solteiro, um lugar residencial, que a gente considerava um lugar muito bom, que realmente a gente gosta. E aí nós chegamos para olhar uma casa abaixo da minha casa fica na esquina. E a casa de baixo também custava 56 mil, a gente teria que financiar 15 mil. Uhum. E aí quando a gente saiu, a corretora que estava conosco para nos ajudar, não estava cobrando nada, olhou assim, tinha uma placa de madeira, vende-se esta.
Aí ela falou, essa casa tá à venda. Mas nós olhamos a estrutura do muro e tal, falando, não, mas essa aí não vai dar para nós não. Olha o perfil dela, o estilo. Vai ser mais deve caro. ser mais caro. Quando nós batemos lá, a moça abriu e falou, olha, eu nem sei por que essa placa está aí. Porque na verdade foi uma senhora que quis comprar, entrou na caixa, mas não deu certo os papéis. E eu estou indo para a Bélgica, eu estou separada do meu marido, a gente só fala a respeito de advogado, eu não converso com ele, meu advogado conversa com o advogado dele, e eu nem sei como que está, porque essa casa, eu já desisti da venda na verdade. Aí Patrícia conversou com ela, ofereceu 40 mil, ela falou, para mim tá bom. Se vocês conversarem com meu ex-marido e ele aceitar, fechou. E aí eu fui atrás O ex-marido. do ex-marido dela. 3 dias depois eu consegui o contato. E aí ficou por 41,500. Nós arrumamos 1.500 emprestado. Com mais uma quantia para fazer a escritura. E ali nós estamos há 22 anos. Por que eu contei tudo isso? Isso é a prosperidade do Senhor. Isso é o cuidado de Deus. Eu sou melhor do que os outros? Não. Com certeza seja isso. Muitas, mas milhares de pessoas têm testemunho para contar daquilo que Deus fez. Mas na simplicidade, sabe? Numa dependência total, num outro país, que eu não dominava nem a língua. Deus fez de uma forma, me fez prosperar de uma forma para Ele mostrar que o controle da minha vida está nas mãos dele. E a gente precisa descansar nele. Sim, Sabe? realmente. E outra coisa, se eu começar a contar, não vai dar tempo. Mas só o emprego que eu estou hoje, eu trabalho no laboratório, Deus tirou a vontade da minha esposa trabalhar, colocou assim um estresse nela a respeito de estrada. Ela trabalhou 15 anos, trabalha até hoje, mas na época já tinha 10 anos que ela trabalhava numa empresa representante comercial, uma empresa indiana, um laboratório. Isso já quando veio para Uberlândia. Isso. Depois de um certo tempo. Aí ela conseguiu, estava trabalhando nesse laboratório. O senhor trabalhava em outra? Trabalhava no ramo de varejo, trabalhava na Nestlé, organizando, fazendo leutização no supermercado. E aí ela falou, olha, eu não quero mais essa representação, não consigo mais pegar carro e ir para a estrada. Se você quiser pegar a representação, bem, se não quiser, eu vou entregar. E como a nossa renda familiar dependia muito dessa representação, que eu ganhava menos, bem menos, eu falei, não, então eu vou conversar lá, saio da empresa e começo. Não sei nada, não entendo nada de medicamento, mas eu vou. E aí fiz um acordo onde eu estava, peguei a pasta, rapaz, e saí. Fiquei, olha pra você ver, eu tinha um Corsinha branco, ali não era CLT, era representação. Eu saí para aquele lado ali de Tuiutaba, Monte Alegre, e fui. Foi uma semana trabalhando. Já tinha os clientes já que era para visitar. Só que chegou uma época que eu vendia, passado mais ou menos uns 6 meses, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando nesse laboratório. Eu vendia e não tinha para entregar, e eu só recebia aquilo que entregava. Era comissão se o cliente recebesse. E ali a nossa despesa fixa era um pouco alta e começou a empatar. Trabalhava para empatar a despesa e assim, eu tinha que fazer uma mágica. O que eu comecei a fazer? Comecei a dormir no carro, comecei a... economizar. Isso não é para fazer ninguém ficar com dó de mim, não. Isso é para contar o que Deus fez na minha vida. Tratar dele, né? Eu tinha que escolher, ou eu jantava ou eu almoçava. Eu encostava do lado dos caminhoneiros, em Paracatu, Naí, João Pinheiro, Tuiutaba, Monte Carmelo, Coromandel, Paracatu, Patos de Minas. Viajava, a região era muito grande, mais de 25 municípios. E eu encostava do lado dos caminhoneiros, nunca Deus permitiu que eu passasse um aperto, nunca fui assaltado, nunca. Sempre a mão de Deus estava comigo. E Deus foi me tratando desse lado. Dormia dentro do carro. Dormia dentro do carro. O calorão, à noite fazia de madrugada, né? Aí esfriava. E eu
punha almofadas assim, punha toalhas para tampar todo o vidro do carro. Deus me levou num tratamento, sabe? Surreal. Por quê? Porque em setembro nós começamos uma célula na minha casa, direcionado pelo pastor dessa igreja que eu me converti em Belo Horizonte. Em setembro, aí ele me visitou e falou, eu estou preocupado com a questão financeira. Eu falei, pastor, fica tranquilo, porque aquilo que Deus chamou para fazer, Ele vai sustentar. Amém. E aí em outubro teve um processo seletivo dentro da empresa que eu estou hoje. Eu fiz a entrevista. Em janeiro eu comecei a trabalhar, 13 de janeiro de 2013, vai fazer 13 anos agora, 13 de janeiro de 2026, 13 anos. Então assim, o que eu pedia para ser o provedor da minha casa, ganhar no mínimo igual a minha esposa, porque a maioria do tempo, logicamente no início ali, quando os meus filhos nasceram, ela não trabalhava, eu trabalhava, só eu trabalhava. Mas depois ela foi para o mercado de trabalho e ela começou a ganhar igual a mim, depois ganhou bem mais que eu, mas nunca usou disso para me jogar na cara, para fazer, sabe, me colocar menor. Minha esposa sempre me protegeu, sempre Amém. me promoveu. Ela é uma mulher sábia. Por isso que eu hoje sou um homem de Deus. Eu primeiro eu devo ao Senhor e segundo a minha esposa. Glória a Deus. Então, nessa área de prosperidade, esse testemunho meu fala por si. Quando a gente depende do Senhor, quando a gente é fiel ao Senhor, sabe? Não retém aquilo que é de Deus. Amém. Deus nos dá o privilégio de ter 90%. Mas na verdade não é 10% que Deus requer 100%. 100%. Porque quando Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração, e quando a gente dá o nosso coração para Ele, é 100% da nossa vida. É 100%. E a gente, em gratidão, a gente devolve para Ele. E às vezes a gente pensa que o dízimo se limita ao financeiro, ao dinheiro. Não. Você dá dízimo do seu tempo. Tá? Você dá dízimo daquilo que Deus colocou dentro de você. Você compartilha com os outros. Porque o princípio da multiplicação é, primeiro, dar graças, ser grato por tudo aquilo que Deus fez. E segundo, repartir. Quando Jesus, Ele multiplicou os pães e alimentou mais de 20 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, que fala 5 mil, mas 5 mil homens. Ali não contava mulheres e crianças. Primeira coisa, Ele deu graças ao Pai, porque sempre o Pai o ouvia. E esse é o chamado para nós, estar em comunhão com o Pai, porque o Pai sempre nos ouve. Amém. E partir. Na medida em que Jesus partiu aqueles 5 pães e 2 peixes que estavam. Pessoal, desculpa aí, a gente tá no ambiente aqui, ventando, hein? Igual eu falei nos primeiros vídeos, né? A gente tá buscando o simples. Não tem um estúdio ainda, mas é o simples. O vento acabou de derrubar na câmera, mas vou voltar aí no mesmo foco aí. Amém. Então, assim, que eu estava dizendo aqui, a questão da prosperidade, da dependência, né? E do que Deus requer de nós, que é o nosso coração. Quando a gente dá o coração para Ele, a nossa vida está num lugar seguro. E é isso. Essa experiência, espero que edifique a sua vida. Amém. Esse testemunho, né? Em todas as áreas, né? Eu tenho testemunho para falar. Se a gente gravar o dia todo, eu tenho testemunho para dar daquilo que Deus fez na minha vida, de uma forma sobrenatural. Eu creio que tudo isso está disponível para cada um de nós viver. Amém. Quando depende do Senhor, quando coloca, dá o coração para o Senhor, aquilo que Ele nos pede. Dá-me o teu coração. É a única coisa que Deus não pode ter, seja não deve. Amém. Pastor, se fosse para o senhor deixar uma mensagem aí para aquelas pessoas que ainda não encontrou Cristo, que ainda não reconheceu o verdadeiro Evangelho, o que o senhor deixaria para essas pessoas que pode estar até se identificando com esse testemunho do Senhor?
Abra o coração. Quando você receber um convite para ir numa igreja, para ir numa célula, abra o seu coração, porque não tem nada que Deus não possa fazer. E assim, Deus nos encontra. Sabe por quê? Porque você vê testemunho de pessoas que a vida inteira procuraram Deus em várias portas. Em várias portas. Eu não vou citar aqui as religiões, mas procura Deus em vários lugares. Mas um dia Deus a encontrou. Saulo foi um homem, o maior teólogo do Novo Testamento. Ele foi ensinado por Gamaliel, o maior teólogo da época, né? O mestre de Paulo. Então, quando Paulo perseguia a Igreja de Cristo, porque ele tinha autoridade, que ele era cidadão romano também, tinha duas cidadanias, ele tinha cartas dos reis, dos governadores para prender os cristãos, batia, matava. Ele estava... Estevão morreu aos pés de Paulo, de Saulo. E aquele homem, com toda a sua teologia, um dia ele cai aos pés de Jesus. Jesus o encontrou e fala com ele: Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Às vezes você tem falado mal da palavra de Deus, tem falado mal, por quê? Porque infelizmente tem muitos maus testemunhos. Você coloca a igreja evangélica, você coloca os crentes no mesmo pacote daquilo que você ouve, muitas vezes se escandaliza por causa de dinheiro, por causa de mau testemunho de pastor. Não é o pastor que vai fazer a diferença na sua vida, mas é a palavra de Deus e o Senhor. Então assim, deixa Deus te encontrar, deixa Deus te encontrar, só ore, só peça ao Espírito Santo para te dar uma oportunidade, e com certeza Deus vai te encontrar, Ele vai te atrair com cordas de amor e a sua vida vai ser transformada. Esse é o que eu gostaria de deixar. Amém. Pessoal, então esse aí é um testemunho do nosso pastor Ronald, lá da nossa igreja, Igreja Batista do Amor. E vai ficar o convite aí, como ele falou aí, se quem quiser também, a segunda parte aí, a gente vai falar um pouco aí de como o Senhor colocou aí o pastoreio na vida dele. Se fica o convite também, se a gente Amém. puder gravar aí um segundo episódio aí, vai ser de agrado mesmo ao Senhor. Amém. Não só ao Senhor, mas assim, para as pessoas também ver o chamado, como que veio o chamado de pastoreio, né? E pessoal, é isso aí. Quem gostou, deixa um like aí pra gente, comenta, compartilha para aquela pessoa que precisa escutar esse testemunho. E lembra de uma coisa: o Senhor está te esperando, de braços abertos. E, cara, o que eu tenho para falar é que o Senhor, ele usa poucas coisas para nos mudar. Às vezes o tratar dele é em pequenas coisas, como foi na vida do nosso pastor Ronald. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas um abraço para você. Vou deixar também na descrição e aí o arroba do nosso pastor, o Instagram dele, o Instagram da nossa pastora Patrícia também, para as mulheres, se quiser acompanhar a pastora também, uma mulher muito excepcional, muito edificante. Minha esposa adora ela, ama a vida dela demais. Vou deixar também o arroba da nossa igreja, da Igreja Batista do Amor, quem quiser também conhecer, fazer uma visita lá. E é isso aí, pessoal, muito obrigado. Deus te abençoe. Amém.